Vou fazer comentários no vídeo de hoje sobre as origens medievais das políticas mercantilistas. Lembrando que hoje eu estou iniciando o primeiro, na verdade o segundo vídeo, né? Estou iniciando porque eu estou entrando no tópico propriamente dito sobre o capítulo 3 desse livro. O link está na descrição, caso tenha interesse. O capítulo 3 trata do conflito latente no pensamento mercantilista. E o primeiro tópico, que é o tema desse vídeo, as origens medievais das políticas mercantilistas. Os primeiros indícios de uma política econômica do tipo mercantilista remontam ao reinado de Eduardo I, 1272. Esse monarca decretou a expulsão de várias empresas estrangeiras da Inglaterra, estabeleceu o comércio inglês de lã na Antuérpia e por diversos meios tentou regulamentar o comércio que se realizava no interior do país. Eduardo III, lembrando que o mercantilismo ele é fortemente protecionista, né? Eduardo III, que subiu ao trono pouco tempo depois, ampliou consideravelmente o alcance das políticas colocadas em prática por seu antecessor. A prolongada guerra com a França, em 1333, desencadeou uma inflação cujas consequências para os trabalhadores foram desastrosas. Eduardo III procurou mitigar os efeitos da inflação, fixando preços e salários numa proporção favorável para os trabalhadores. Em troca, exigiu que todos os homens se dedicassem a toda espécie de trabalhos e serviços disponíveis. Como sugere este qui pro quo, não sei o que significa, o mercantilismo fundamentava-se na ideia da responsabilidade mútua de caráter corporativo. O caminho que conduzia a Deus baseava-se no respeito mútuo e em obrigações recíprocas. Jerusalém era o exemplo a ser seguido. Ricardo II, 1377, o próximo monarca. Então nós começamos com Eduardo I, depois Eduardo III e agora Ricardo II. Ampliou e sistematizou as políticas colocadas em prática por seus predecessores. Os principais problemas que enfrentou durante seu reinado foram os conflitos econômicos e sociais que culminaram na rebelião camponesa de 1381, ver capítulo 2, e a ameaça apresentada pela concorrência estrangeira. A necessidade de reagir com mais vigor à concorrência estrangeira levou-o a promulgar em 1391 o Ato de Navegação, 1391, o Ato de Navegação, cuja finalidade era favorecer a frota e os comerciantes ingleses e atrair ouro e prata para o país. Atrair ouro e prata para o país. Lembrando que estamos falando de mercantilismo. O acúmulo de metais preciosos era indispensável para a concretização de seu programa, converter a Inglaterra num reino próspero e bem governado, em que todos desfrutassem de maior segurança econômica, atenuando-se as tensões sociais existentes. Henrique II, o próximo governante, já estamos no quarto monarca, 1485, quarto monarca do texto, né? Deu prosseguimento a essa política, armou numerosas expedições marítimas comandadas por exploradores e aventureiros e procurou de várias formas assegurar a legislação de negociar tratados vantajosos para os comerciantes ingleses. Ao mesmo tempo, submeteu-se a uma série de controles e regulamentos, pois acreditava que a busca de lucros, quando egoísta e ilimitada, era prejudicial aos interesses do país e à harmonia social. Na verdade, Henrique II procurou manter uma política de equilíbrio entre os interesses feudais e os interesses capitalistas. É o que esse autor aqui afirma. Nem os senhores feudais, nem os capitalistas dispunham de suficiente ascendência para fazer pender a balança em seu favor. O rápido crescimento da mineração e da criação de ovelhas durante seu reinado relegou a um segundo plano a produção de alimentos, o que trouxe consequências desastrosas. Por outro lado, os excessos cometidos pelos comerciantes despertaram a hostilidade tanto dos camponeses quanto da aristocracia agrária. Perceberam, talvez, as implicações que isso poderia trazer e em retribuição às medidas adotadas pela coroa, destinadas a amparar os empreendimentos que realizavam no exterior, os comerciantes submeteram-se voluntariamente às leis que regulamentavam a atividade manufatureira e comercial no interior do país. Então, segundo esse autor, aqui eu finalizo a leitura, né? Segundo esse autor, as origens medievais das políticas mercantilistas são inglesas, principalmente com Eduardo I, a partir de 1272, com essa ideia de que o país precisava acumular ouro e prata, né? E focando principalmente na navegação, e com esse ato da navegação já em Ricardo II, em 1377. Enfim, de modo geral, percebe-se que a origem medieval de políticas mercantilistas tem o seu início na Inglaterra, segundo esse autor. E no próximo vídeo eu vou tratar sobre o tema a secularização das funções da Igreja, continuando então o capítulo 3, o conflito latente no pensamento mercantilista.
beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Este vídeo de hoje é um daqueles que eu estou gravando para construir uma playlist sobre introdução à história do pensamento econômico. Valeu!